Sejam bem-vindos ao Unidos na Economia, o podcast onde iremos debater sobre os conceitos, tendências e desafios que mudam a economia global. E hoje estou aqui com o meu grupo para debater sobre o tema. Estou aqui com Rosivaldo Pinheiro, José Maria, Pedro Lucas e Claudinha Mendonça. Irei começar primeiro perguntando para José Maria, a primeira pergunta. José Maria. José, qual o sistema econômico vigente no Brasil e quais são suas principais características? Hoje no Brasil tem o sistema econômico vigente é o capitalismo, ou mais especificamente a economia de mercado com intervenção do Estado. Isso significa que a grande parte que gera o dinheiro do Brasil são os pequenos e grandes investidores. Claro que com a intervenção do Estado, com leis, com taxa de juros que eles implementam, com muitos com como é que eu posso dizer? Com o regulamento que eles implementam para cada empresário, claro, para o empresário não pegar e colocar os preços do produto lá em cima e nem diminuir para ele não ter uma perca. E isso se torna uma economia mista. Certo, José. E o que é a economia no geral? A economia no geral é tudo aquilo que nós, pessoas comuns, tanto como empresa, tanto como o próprio governo tem para gerir os recursos que são limitados, né? Claro, todos nós, pessoas comuns, temos mais recursos limitados do que uma empresa, um país, mas todos usamos economia para isso. Tanto que isso já gera uma dúvida. Se a gente recebesse aula de economia desde o primórdio, desde quando a gente está lá no pré, no ensino médio, o governo deveria implementar isso, porque com a economia a gente tem uma gestão melhor da nossa casa, do que a gente gasta no dia a dia, de tudo, porque a economia é usada para isso, para gestão de recursos, para fins de alguma coisa, tipo até, como eu posso dizer, quando você vai na feira vai comprar uma comida, alguma coisa na feira, ou deixa esse dinheiro guardado. Isso se torna economia. Tipo, o governo quer gastar com obras, quer gastar com saneamento básico, com saúde. Ele tem que estudar isso. Então, economia é o estudo que a gente tem sobre o recurso que a gente tem para gastar com afins. O que é macroeconomia? Bom, a gente pode dizer que a macroeconomia ele é o estudo do fenômeno da economia no geral. Mas para podermos ter um entendimento melhor do que seria macro, a gente teria que entender primeiro o que seria micro. Micro é o estudo individual de tudo no geral. Como o José tinha citado anteriormente, a microeconomia seria as pessoas, seria os consumidores, seria as empresas, seria gestores. Tudo aquilo que é minoria se trata da microeconomia, faz a economia girar. Então, voltando para macro, como o micro é o menor, macro seria o estudo de todo o país. Então... Tipo o PIB. O PIB é uma macroeconomia. E aí a gente teria alguns exemplos principais de características econômicas, que seria o PIB, como o José tinha citado, a inflação, a taxa Selic, teria também a empregabilidade. E quais são os seus impactos? Qual é o impacto da macroeconomia? Bom, a gente vê o impacto da macroeconomia como um todo. Por exemplo, com os termômetros que a gente usa para medir a macroeconomia, a gente vai ter um rendimento se os preços irão subir, se os preços irão cair, se a gente terá uma crise financeira. Tudo isso envolve a macroeconomia, porque é a gestão do país como um todo. Cláudia, o que é PIB e como ele se comporta, como tem se comportado no Brasil nos últimos 12 meses? Primeiramente, saudações a todos. E o PIB, o que quer dizer o PIB, né? Produto Interno Bruto, né? É um conjunto, uma somatória de todos os bens e serviços produzidos no país em um determinado período. Geralmente, de um ano ou um trimestre, e é um dos principais indicadores da economia, como também é utilizado para medir, né, o crescimento
e as atividades econômicas. Em relação ao comportamento do PIB, em 2024, o PIB dentro do Brasil cresceu de 3,4%, representando uma expansão muito grande desde 2021. E esse crescimento trouxe alguns setores para dentro do país, como serviços e indústrias. O crescimento foi até de 10,9 trilhões de reais, que dá em torno de isso mesmo. 2,7 trilhões de dólares, não é isso? Exato. E como tem se comportado a inflação no Brasil nesses últimos 12 meses, Cláudio? Antes de responder essa pergunta, quero definir o que é inflação. É um aumento geral de dos preços de bens e serviços ao longo do tempo. E isso reside no aumento do poder de compra da moeda, e ficando assim o montante desse dinheiro menos para comprar produtos e serviços. Um exemplo é a alta do café, o preço alto, né? É um reflexo dessa inflação. Ou seja, a inflação ele impacta o dia a dia da população diretamente, seja do alimento do supermercado até a oportunidade de emprego. Lucas, qual tem sido a política cambial adotada pelo Brasil e como ela impacta a competitividade das exportações e importações? Bom, retomando de novo, a gente teria que entender o que seria o câmbio, né? A política cambial. A política cambial se trata da gestão de moeda entre o real e todas as outras que são de fora, né? A gente poderia pegar como base o dólar, que a gente, obviamente, importa muito produto dos Estados Unidos, e a gente tem que ter essa noção. Quando o produto que a gente importa vem de fora, ele tem que passar pelo câmbio, e é nesse quesito que o câmbio vai funcionar. Por quê? O Banco Central ele vai fazer a regulamentação de todo o sistema que vai chegar, ele vai fazer toda a burocracia, mas se tratando de um câmbio flutuante, que a gente tem 3 globalmente. A gente tem o fixo, o controlado, e a gente tem o flutuante, né, que é o nosso. E como é que funciona esse câmbio flutuante? A gente tem, vamos supor, vou dar um exemplo aqui para ficar melhor o entendimento. A gente pede a importação de 2 milhões de dólares de gasolina, por exemplo. Então, a gente vai pegar, quando chegar a gasolina no câmbio, o Banco Central vai fazer a gestão disso todinho, vai fazer a burocracia. Quando a gente for reter essa gasolina, a gente vai ter que pagar o imposto que vai chegar no câmbio, né? E por que se chama flutuante? Justamente porque tem variação de valorização ou desvalorização do real ou do dólar, geralmente voltado para o dólar. Como o nome muito sugere, flutua. Então, vamos supor que atualmente o dólar está R$6. Então, a gente vai ter que pegar os 2 milhões de dólares e a gente vai ter que fazer a conversão. Que no pagamento do Brasil, a gente teria que desembolsar 12 milhões, mais ou menos, de reais para poder pagar a gasolina que chegará aqui, né? Retomando a pergunta que você fez sobre o comportamento da inflação, houve um acúmulo de aumento nos 12 últimos meses de 4,2% de agosto para 4,9% até novembro. Isso impacta, né, uma expectativa de uma piora da inflação para 2025 e 2026, ficando uma distância de meta de inflação de 3% acima da inflação. É muito alto mesmo a inflação. Osivaldo, como está o nível de empregabilidade no Brasil? Vamos lá. Empregabilidade, primeiramente, a gente tem que traduzir o que é, né? Essa desempregabilidade. Segundo o IBGE, a desempregabilidade é as pessoas que têm idade suficiente para poder trabalhar, porém não estão exercendo a profissão. Então, tem idade para poder trabalhar, porém não estão atuando na área, não estão trabalhando, estão de forma informal. Então, isso é a desempregabilidade. Trazendo para os dados, né, dos últimos 12 meses que vem acontecendo, teve uma redução muito grande. Então, a taxa de desempregabilidade aumentou bastante no Brasil e isso fez com que aumentasse os trabalhos informais no Brasil.
Agora a pergunta para o grupo todo. Eu quero saber o que vocês acham sobre a economia do Brasil em geral. Na minha opinião, assim, eu acho que tá bem quebrada, né? Assim. Não, assim, Eu concordo. eu não concordo. Assim, eu concordo em partes. Por quê? O PIB, por mais que tenha crescido, tenha chegado a 11,9, a inflação também subiu, mas, tipo, foi para controlar. Porque, tipo assim, se você for parar pra prestar atenção, o clima, ele tá muito quente, o clima tá muito desregulado no geral. E não só o clima, o dólar subiu, teve variação, e tudo isso atinge a economia no geral. Óbvio, a economia cresceu, o PIB cresceu. A gente tá recebendo mais dinheiro, nosso salário mínimo aumentou, não aumentou? Então, tipo assim, tá tendo uma circulação maior, tá tendo um gasto maior, consequentemente a economia tá, assim, eu diria que tá estável, no meu ponto de vista, olhando só para números. Tá. Trazendo um pouco do PIB que você falou, teve o maior aumento desde 2021, né? Com Sim. 3,4%, então isso foi muito benéfico. Exato, porque, tipo assim, em 2021, que era pra gente ter quebrado por causa da pandemia, Da justamente. Covid, a né? gente não quebrou. Tipo assim, se eu não me engano, foi 1,7% aproximadamente, Isso. e foi só prosseguindo. Em 2023 foi 3,1%. Esse ano foi 3,4%. Esse ano não, 2024. Então, assim, tá tendo um crescimento, tá tendo uma melhora. Óbvio que com a crise climática, infelizmente, o café subiu, porque a gente não tem mais tanta produção. Mas, assim, existem outros fatores, sem ser a parte climática, né? Tem um aumento da energia, tem máquina na produção. Então, há uma despesa do empresário, do produtor ali. Não é só porque teve a seca de 2024, prejudicou a produção da flora do café. Não, não é só isso, são vários outros fatores que implicam nisso aí. Tem a mão de obra, tem matéria-prima, às vezes até de outros produtos. Isso aí requer o quê? Uma despesa, né? E essa despesa subindo, ele tem que tentar equilibrar. Ele vai fazer o quê? Vai fazer com que aumente o valor do preço. Até a própria taxação Exatamente, aumenta isso. tudo. Exatamente. Assim, o Brasil ele é um 100%. país que tem tudo, poderia ter um melhor desenvolvimento, mas de acordo com as pesquisas, eu acredito que houve uma piora na economia, impactando diretamente no desenvolvimento do país. Tipo, uma piora no bolso do Consumidor, exatamente. Do cidadão brasileiro. Agora, olhando em questão de aumento do PIB, que tipo é um negócio que é... Olhando pro país, macro. Com olhando macro, pro exato. Nós estamos bem, mas olhando para o micro, nós estamos muito mal. Exato. Trazendo também o desemprego, também teve uma redução no desemprego. Veja que a inflação ela impacta em todos os setores, né? Em vários aspectos da população. É no desenvolvimento econômico, na qualidade de vida. Se o PIB, quando ele está alto, ele oferece melhores condições de saúde, educação, segurança. Se ele cai, ele prejudica em quê? No bem-estar da população. A pessoa, digamos que é doente, vai na farmácia, num mês compra aquele medicamento, no outro mês já não pode mais. Não pode mais. Exatamente. O preço. O que é isso? Isso frustra a pessoa. Vem a ansiedade, o medo do que está por vir, você não pode se programar. Então, existe esse impacto muito grande aí, nisso, né? Hoje, eu digo um exemplo, você vai vou dar um exemplo do supermercado Nordestão. Você vai comprar um queijo, R$37, R$38, passa uma semana... Está lá, 41, 42. Então, assim, você chega, você se assusta, que é uma rapidez muito grande. Justamente. Entendeu? É igual, como eu já tinha falado, nessa variação do dólar, né? Começa num preço e depois tem essa variação subindo, do nada, no outro dia, tem essa variação muito grande. E quando sobe, desvaloriza, né? Isso, você sabe a taxa, né? E é o que está acontecendo a aí. nossa moeda brasileira... O Trump, ele está... Justamente. Está fazendo por onde que isso aconteça mais ainda, né? Justamente. E esse fator do salário aumentar é meio que ilusório, né? Porque as coisas aumentam também, muda quase nada. Né? Exatamente, isso mesmo. Então, assim, meu ponto de vista, né, em cima das pesquisas, eu acho que foi uma piora. E dá uma informação do IBGE que há uma expectativa de uma piora da inflação para 25 de 2026. É tanto que no Brasil, a moeda brasileira foi uma das que mais se desvalorizou nos últimos anos. Tipo, até a da Argentina aumentou um pouco, mas tipo, o governo de lá está meio conturbado ainda, mas a da gente ainda desvalorizou muito mais. Chegamos ao final do nosso podcast Unidos na Economia. Quero agradecer aos meus colegas por ter participado comigo do podcast.
Eu sou Elias, do curso Sistema de Informação, da matéria Economia do professor Everton Rocha, da UniRN. Obrigado a todos e até a próxima.